E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos aqui para a nossa próxima aula. Hoje é a nossa aula de número 7. Na última aula a gente já começou a ver aqui as ferramentas de formas, né? Como desenhar formas. Então a gente aprendeu aqui o círculo, a linha, mão livre, né? Retângulo, arco, polígono. É primordial vocês entenderem essas ferramentas. Coloquei aí a tecla de atalhos para vocês. Não tem muito segredo, algumas só vão ser diferentes do próprio nome, como a gente viu, a linha é o L, o círculo é o C, o arco é o A, né, o retângulo é o R. Então, basicamente, o Sketch ele não tem muitas teclas de atalho, mas as que tem são bem intuitivas, tá bom? Então, hoje a gente já vai ver aqui um pouco da aula passada, né, para a gente começar a criar formas, vocês já vão estar sabendo como fazer. E a gente vai começar agora a criar volumes, tá? Entender como movimentar os nossos volumes, as nossas formas criadas, e também vamos aqui trabalhar os volumes, entender aqui como é que a gente já vai ter aquela parede, já ver o processo em 3D, tá bom? Então, vamos começar, vou fazer um R aqui, tá? Cliquem aqui para vocês já verem a parte do R. Eu vou fazer rápido, acredito que vocês já tenham entendido, então não vou explicar novamente como que eu estou usando as ferramentas que eu já utilizei, que eu já ensinei, e a gente dessa forma consegue otimizar aqui mais rápido a questão do curso. Então eu já vou fazer um retângulo aqui de 5 por 5, expliquei como é que faz rápido na próxima aula, ok? Só revisando, digitei 5,5, tá bom? Para vocês terem mais não esquecerem, ó, a partir do momento que eu dou um clique e abro, se vocês vierem aqui, ó, vocês já vão ver que automaticamente ele me dá 4.2, 5.7. Então, eu já sei que para ter duas medidas, 5.5. Fiz um retângulo, um quadrado, tá bom? Então, vou deixar só um aqui. E agora a gente já começa a ver quais são essas ferramentas aqui, pessoal. Essa parte aqui, ó. A gente vai ter nessa cruzinha vermelha o mover, tá? Que é muito importante também, muito importante para a nossa modelagem no SketchUp. A gente vai ver aqui o rotar, também é bem importante para a gente estar movendo, rotacionando e colocando os blocos, tá? Ou os grupos que vocês vão ver lá na frente, que basicamente são a mesma coisa. E você vai rotacionar eles. E aqui eu tenho a escala, que basicamente é para modificar a escala. E aqui eu tenho o empurrar e puxar, que é onde a gente faz isso aqui, ó. Já começa a, olha só, empurrar e puxar. Deu para entender? Então, ó, eu empurro e puxo. Aqui a gente começa a fazer as volumetrias, tá bom? Aqui eu tenho o Siga-me, que é basicamente a mesma ferramenta do empurrar e puxar, mas ele vai seguir determinada aqui, ó, determinada forma que você criou, tá bom? Vou fazer bem grande aqui, porque ele tá um retângulo grande. Então vamos lá. Eu tenho o Siga-me. Eu aprendi que a gente viu que o empurrar e puxar ele vai fazer isso, né? O Siga-me a gente vai ver já já. Ele vai fazer isso aqui, pessoal. Ó, de maneira rápida. Ele seguiu aquela linha com a forma que eu tenho aqui desenhada, tá bom? Então, basicamente a gente vai ver também esse aqui, e esse daqui é o equidistância. O que é o equidistância? É como se fosse o F, tá? O offset do AutoCAD, para quem trabalha com AutoCAD. Se você não trabalha com AutoCAD, não se preocupe que a gente vai aprender aqui o que é, e um dia você vai também com certeza conhecer o AutoCAD e vai entender que é a mesma ferramenta. Então, por exemplo, o que é a equidistância? Eu tenho aqui um retângulo, tá? E aí eu quero fazer, copiar, utilizar aqui, ó, dessas linhas que estão fechando o retângulo, eu quero criar aqui, aproveitar ele para fazer uma equidistância desse retângulo para um retângulo para dentro ou para fora, tá bom? Então, a grosso modo, é como se eu fosse... A grosso modo, não. Na verdade, é isso aqui, pessoal. Eu tenho 5 por 5 e agora eu quero fazer, digamos, as paredes de 15. Então, eu venho aqui, ó, aperto no F, que é a tecla de atalho dele, venho aqui 15, digito aqui, ó, vírgula 15, ele vai fechar lá automático. Pronto, gerei parede de 15 centímetros, tá? Basicamente é isso. Mas, vamos voltar lá para o início.
Criei aqui e a gente vai ver como é que funciona o mover. O mover, a tecla de atalho dele é a letra M de mover, ou no inglês aí, quem for instalar o SketchUp tiver em inglês, vai ser o move, tá bom? Então, se eu pego aqui, por que é importante a gente aprender bem essa ferramenta? Ela faz muitas coisas pra gente. Além dela mover o que a gente quer, ela pode modificar as formas que a gente quer representar no sketch. Às vezes, movendo uma linha ou outra, a gente consegue ter formas, em vez de estar desenhando a forma do zero, tá? Vocês vão entender aqui mais pra frente. Então, por exemplo, eu tenho um retângulo e ele tem 4 linhas, certo? Um retângulo não, desculpa, um quadrado, e ele tem aqui as 4 linhas que fecham e formam um quadrado. Se eu clicar no M de mover, o meu cursor já virou aquela cruzinha preta aqui, certo? Isso quer dizer que aonde eu clicar, ele vai mover para mim. Então eu dei um clique aqui, ó, ele já vai trazer isso aqui para mim, ó. Então notem, eu dei um clique dentro da minha face, tá? Tô clicando aqui, ó, na face. Cliquei nela, para onde eu arrastar o meu mouse, ela vai vir comigo, porque eu vou estar movendo essa forma que eu criei. Se eu travar nos eixos, ó, vou travar na seta guia aqui do teclado, travei no eixo verde, ela vai só para o eixo verde. Travei no eixo vermelho, ela vai vir só para o eixo vermelho. Travei no eixo azul, setinha para cima, ele vai só para cima e para baixo. Então esse é o princípio para tudo, pessoal, ok? Mas deu para entender, né? Peguei com o M na face, ele vai movimentar tudo, ó, a face e as quatro linhas que formam aqui, ó, o meu quadrado, tá bom? Mas se eu vir aqui com o mover e clicar só nessa linha, ó, nem cliquei, eu só encostei nela e ela já ficou azul, quer dizer que eu tô ali para selecionar ela. Se eu der um clique e mover, ela vai mover para mim só a linha, ó, tá vendo? Então, ela já não vai vir com o retângulo, o quadrado todo, ela vai mover para mim só essa linha. E aí notem que ele tá, para onde eu puxo isso aqui, ó, a face muda, né? Aqui a minha forma ela muda. Por quê? Porque ela está interligada, essa linha azul com as outras linhas do meu quadrado. Então, o que isso significa? Que por mais que eu clique só nessa linha, tudo que tiver grudado nela vai vir acompanhando, não vai soltar ela. Então isso automaticamente gera uma forma para mim diferente, tá bom? Então se eu clicar aqui no eixo azul, olha o que vai acontecer. Eu quero um retângulo no piso, ele já vira uma rampa, tá? Só movimentando essa aqui, porque eu movimentei essa linha e ela trouxe essas outras linhas aqui comigo e gerou essa forma, tá bom? Então, se eu pegar o mover e clicar na face, ele vai mover para mim tudo que tiver interligado a essa face, ok? Se eu clicar só numa linha, por exemplo, aqui eu não vou selecionar linha nenhuma, eu vou pegar o mover e vou vir aqui nesse ponto, ó. Aqui nesse ponto, tá bom? Na minha extremidade. Outra coisa que eu quero que é importante para vocês, toda linha vai ter isso aqui, pessoal. O meio vai aparecer com essa cor aqui, que é o ponto mediano. Então quer dizer que aqui eu estou no eixo dessa linha. E aqui todas as pontas que são na extremidade vão aparecer verde. Isso é importante também, vocês entenderem aí para saber se vocês de fato estão clicando e selecionando onde vocês querem. Às vezes eu acho que o meio é aqui, o meio não é, o meio é aqui, tá bom? Mais lá para frente na prática a gente vai vendo melhor e vai entender melhor. Voltando aqui, ó, eu peguei essa linha, levantei ela levantou aqui todas as outras, certo? Se eu vir aqui agora e selecionar uma linha lá da ponta, quer dizer que, aqui na extremidade, quer dizer que eu selecionei uma linha que ela está interligada essa linha com essa linha. Então olha só como ela já vai modificar a minha forma a partir das linhas que eu selecionei e estou movendo. Ela pegou só essas duas linhas, ela vai virar essas duas, ela vai mover essas duas linhas, mas elas não vão se largar daqui, tá? Então vai gerar uma forma diferente para mim. E aí se eu clico aqui no eixo verde, no vermelho ela vem para cá, se eu clico no verde ela vai para lá, né? Se eu clico na seta lateral, no caso, na outra seta da lateral, se eu clico na seta para cima, ela vai para o eixo azul, ela já cria essa forma aqui para mim, ó, tá? Então é muito importante vocês treinarem essa parte. Ok? Então, resumiu. O mover, ele vai mover aqui tudo se eu pegar pela face, e cada linha de onde eu pegar, ele vai gerar uma forma para mim. Se eu pegar nas extremidades, ele move aqui, ó, as duas linhas estão interligadas e as outras ficam paradas. Se eu pegar essa aqui, ó, eles movem essas duas e estão interligadas e as outras ficam paradas.
tá ok? Mas nunca se desconectam, por isso que eu consigo criar várias formas a partir disso. Beleza? Outra coisa, a gente pode utilizar o mover para fazer uma cópia, tá? Se eu tenho aqui, ó, cliquei no mover, aí ele vai vir aqui, ó, M, letra M, vou pegar na face e ele vai movimentar isso aqui tudinho para mim. Se eu apertar no Ctrl, tá? Tô aqui com o mover selecionado, apertei no Ctrl, ó, ele fez uma cópia. Notem que agora o meu cursor, ele fica com um sinal, um símbolo de adição ali, tá? Um sinal de maisinho. E aí quer dizer que, ó, eu deixei aquele lá e fiz uma cópia a partir desse, ó. Peguei aqui com Ctrl e vou copiando a partir dele o mesmo retângulo. Então, uma outra ferramenta, uma outra função que a gente tem a partir da tecla do comando mover, ok? Treinem bem essa parte, tá? Do mover, façam formas, como a gente aprendeu na última aula, e movam as linhas, movam as faces, para vocês entenderem, utilizando o Ctrl, para vocês entenderem como que a gente trabalha, tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, da parte de mover, tá? Isso é muito importante. Por que que é muito importante? Digamos, pessoal, que eu tenho aqui um ambiente, tá? Um ambiente. Feito esse ambiente, eu quero ter aqui, digamos, uma cama de 2x2. Uma cama 2x2. Ela é uma cama. Eu venho aqui, vou transformar ela num grupo, para ela não conectar com as outras ali. E aí eu quero colocar essa cama dentro do meu quarto. Quero colocar ela certinho dentro do meu quarto, né? Então, olha só, eu vou mover ela aqui e vou colocar. Aqui ela tá solinha, mas uma hora ela vai ser isso aqui, ó. Ela vai ser um bloco de cama cheio de lençol, cheio de coisa. Então é importante você entender que como trabalhar a ferramenta mover para você, por exemplo, eu quero colocar ela aqui nesse canto. Então eu pego simplesmente que esse cantinho aqui, ó, vai ficar encostado na parede, e eu venho aqui e encosto ele na parede, ó. Ficou no eixo verde, eu sei que ele está certinho, tá bom? Outra forma que vocês vão ver aqui que é importante, tá? Vou fazer uma parede aleatória aqui, ok? E aí digamos que eu tenho agora aqui uma espécie de um quadro. Eu tenho um quadro, quero pegar um quadro, eu baixei um quadro aqui no 3D Warehouse, bem bonitinho, bem bacana, ó. Vou pegar o quadro aqui e aí eu quero colocar ele na minha parede, né? Muita gente pega ele aqui e faz isso aqui e às vezes ele não fica na parede. Às vezes ele fica assim, ó. Às vezes ele fica afastadinho assim, tá bom? Ó, vou puxar ele pra cá. Aí que ele deu um... Travei na seta aqui. Ó, muitas vezes ele fica assim, tá bom? Esses errozinhos que aconteceram aqui agora, pessoal, eu vou explicar para vocês na prática também como ele ocorre, como que a gente resolve, tá? É bom que vocês estão vendo aí, mais para frente a gente vai ver bastante isso. Então, ó, eu coloquei aqui o meu quadro e muitas das vezes ele não tá onde eu quero. Notem que aqui ele entrou meio que na parede, ó, né? Às vezes ele fica para dentro do grupo, ó, passou a parede. Às vezes ele fica longe do grupo assim, e a gente na hora da modelagem não vê. E aí você acha que ele tá coladinho na parede, mas não tá. Então a gente move aqui, ó, quero colar ele na parede, eu vou, digamos que ele esteja bem aqui, eu quero colar ele naquela parede, eu sei que ela está no eixo vermelho, então eu clico aqui no eixo para travar no vermelho e simplesmente encosto na parede, ó, pronto, ficou perfeito. Ah, agora eu quero centralizar ele na minha parede, eu venho aqui, ó, no eixo, tá ok? Ponto mediano, no caso, quando for um grupo, ele vai estar na cor lilás. Um ponto azul dele já vai ser as extremidades. Então, eu vou pegar o eixo desse meu bloco aqui, vou travar no meu eixo aqui atrás, ó, verde, e aí eu encosto aqui no meu ponto azul, que é o meio dessa parede. Talvez, vocês entenderam? Então, se eu estou aqui, eu selecionei ele no eixo do quadro, no eixo do bloco, e aí eu travo aqui no meu eixo verde, na seta do teclado, na seta lateral, e aí basta eu arrastar o mouse aqui nessa linha de cima, que é o meu eixo da parede, ou aqui no piso, ó. Basta eu arrastar o mouse, quando ele ficar azul, eu sei que ele está no eixo, aí eu dou um clique. Então eu sei que ele está encostado corretamente na parede e ele está alinhado com essa parede. Se eu vir aqui, por exemplo, eu quero uma altura, que ele esteja numa altura de 1,5 m do piso, eu venho aqui, ó, baixo ele aqui para baixo, travando na seta do eixo azul, tá ok? E aí eu levanto ele
travando também no eixo azul, ó, tecla para cima, e digito 1,5, tá? 1,5 m. E aí pronto, ó, ele já foi mais alto que a parede lá, quer dizer que essa parede está baixa. Então, vamos subir essa parede aqui para uma parede de um quarto normal. Ok, pessoal? Então, basicamente, o mover é isso. Lógico, a gente vai ter práticas e treinos, vocês vão ver o modelando, mas para vocês verem como é importante, que ficou uma aula um pouco extensa, só dessa ferramenta, tá bom? Então, treinem aí, espero que vocês tenham anotado tudo certinho, e até a próxima aula. Muito obrigado.